Muito bem, mulheres de um lugar em Betânia. Chegamos ao 12º dia do nosso propósito Casa Organizada. E como a gente já organizou o interior, ou melhor, o ambiente e a rotina, agora a gente vai entrar num outro nível. E eu quero te fazer essa pergunta com todo carinho. O que está roubando a sua presença? Porque quando a nossa mente ela está sobrecarregada, ela automaticamente está desalinhada. Então hoje nós vamos falar sobre isso e entender que muitas vezes a gente precisa encontrar um lugar de solitude. De solitude, né? Não é solidão, é solitude. A Bíblia fala em Tiago 3, 16 ao 17, onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão. Mas a sabedoria que vem do alto traz paz. Vamos orar? Espírito Santo, nós te convidamos a estar conosco neste propósito. Te convidamos, Senhor, porque sabemos que Tu és um Deus bom, um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que não nos abandona, um Deus que nos conhece, um Deus que sabe todas as coisas, Pai. E nós entendemos, Pai, que existe um lugar no Senhor para nós, Pai. Há um lugar, Senhor, há um lugar de cuidado, um lugar de transformação, Pai, mas que muitas vezes a gente foge desse lugar, foge muitas vezes da Tua presença, Pai. Então nós entregamos a Ti o dia de hoje e pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, minha querida? Deixe aqui para mim seu comentário, seu like, compartilha desde já o dia 12º, dia 12, porque eu tenho certeza que será bênção na sua vida. A gente hoje vai começar fazendo para você uma pergunta simples, tá? Mas assim, muito importante. E eu quero que você seja muito sincera contigo mesma, tá bom? O que tem ocupado a tua mente? Exatamente, o que tem ocupado a tua mente? Porque talvez você já tenha vivido isso que eu vou falar aqui. Quantas vezes no seu dia você pega o celular só por alguns minutos? Talvez você pegou o celular para ver a hora. Talvez você pegou o celular para botar despertar. Talvez você pegou o celular para conferir uma mensagem. E quando você percebe, já se passaram horas e você está na tela ainda. E o mais curioso é que você entra para resolver algo rápido e sair, mas ele te puxa, né? E quando você vê, você já passou ali horas, minutos, segundos, né? Mexendo na tela, né? Ali mexendo no feed, vendo um vídeo atrás do outro. E aí o que é mais curioso, isso não te traz descanso, isso te traz cansaço e confusão, porque a tua mente ela fica cheia de distrações, mas ao mesmo tempo sem direção. E a Bíblia diz que onde há confusão, não vem de Deus, porque Deus é Deus de paz. E hoje a gente está vivendo um tempo onde a mente ela está constantemente sendo preenchida, constantemente. Vídeos rápidos, né? Vídeos de 1 minuto, vídeos rápidos, informações soltas, comparações, excesso de estímulo. Você quer um exemplo? Você pode deixar aqui para mim nos comentários quantas de vocês conseguem ouvir um áudio no WhatsApp no modo normal.
Quantos de vocês aceleram para 1 minuto e 50, para 2 minutos? Muitas vezes nós estamos tão aceleradas que até os vídeos do YouTube a gente tem a opção de acelerar e já assiste acelerado. Porque se for devagar, né, se for muito lento, fica, sabe, tedioso, ai, não anda, não aguento mais escutar isso ou assistir isso e joga a tela para outro, vem o próximo. Então um estímulo, é endorfina, dopamina, ou melhor, é dopamina durante muito tempo. E o nosso cérebro, ele não foi feito para receber esse tipo de estímulo, esse excesso de estímulo. Né? Talvez você que está aí me acompanhando já viu, né, nas redes sociais, existem em todas as redes, acredito eu, aquelas novelinhas de fruta, aqueles objetos falantes, e aquilo é estímulo puro, né? É dopamina pura que você vai ali deixando com que o seu cérebro ele acabe ficando desorganizado. Acaba que você fica sempre numa confusão, a mente cheia, sem direção. E hoje nós estamos vivendo esse tempo onde a mente ela é constantemente preenchida e isso vai aos poucos desorganizando o teu interior. Você até tenta parar, mas a mente continua acelerada. Você tenta focar, mas tudo parece lento demais, né? Você tenta descansar, mas não consegue. E talvez o problema não é só o cansaço, mas é o excesso de coisas que estão ocupando o lugar errado. Então, assim, a gente precisa acordar para essa realidade. E existe algo importante que talvez você não saiba, mas o nosso cérebro, ele foi criado com uma capacidade chamada neuroplasticidade. Isso significa que ele se adapta, ele aprende com aquilo que você repete, ele se molda de acordo com aquilo que você consome todos os dias. E aqui entra um ponto sério. Hoje nós estamos sendo expostas o tempo todo a estímulos rápidos, como eu já falei aqui, vídeos curtos, informações importantes sendo passadas em vídeos de 1 minuto. Quem aprende algo importante com um vídeo de 1 minuto, né? Novidade o tempo inteiro. E cada vez que isso acontece, o cérebro libera dopamina. A dopamina, antes eu falei errado ali, endorfina, mas é que às vezes eu confundo um pouco os termos, né? É muita informação. A dopamina, ela é uma sensação de prazer. Só que quando ela acontece o tempo todo, o cérebro começa a se acostumar com esse nível alto de estímulo. E aí acontece algo silencioso. As coisas simples da vida começam a aparecer lenta demais, sabe? Fica muito monótono, muito entediante. Você não consegue ler um livro, que cansa, né? Coloca aí para mim nos comentários quanto tempo faz que você não senta com uma boa xícara de chá, um bom café ou o seu chimarrão, você que é gaúcha, e lê o seu livro, né? Conversar com a outra pessoa também exige esforço. E muitas vezes o conversar já não é algo mais importante, né? Orar se torna difícil porque a tua mente, o teu cérebro, ele tá naquela velocidade. E o silêncio incomoda. Não porque você não quer, mas porque o cérebro, ele tá treinado, ele foi treinado a essa velocidade. Aí, por exemplo, você senta para ver um filme em família. Você não consegue ficar vendo o filme sem pegar o celular, porque o filme tá lento, tá entediante. E isso vai aos poucos diminuindo a capacidade de foco, de atenção, de presença.
Mas existe uma boa notícia. O mesmo cérebro que se desorganiza também pode ser restaurado, né? Porque a neuroplasticidade também funciona para o bem. Então, quando você diminui os estímulos, quando você volta para o silêncio, a solitude, quando você escolhe a presença, o cérebro começa a se reorganizar. A mente, ela desacelera, o foco volta e a paz começa a ocupar espaço novamente. Então, aquilo que você consome constantemente está moldado com a sua mente. Ou a sua mente, ela está sendo treinada. E está sendo treinada por quem? Essa é a pergunta. Por quem? Porque muitas vezes a gente não percebe. Quando um filho chama, um neto, né? Eu sei que tem muitas vovós aqui no nosso propósito, chama e você não é capaz de levantar a cabeça para olhar, escutar. Porque você quer dar atenção para a tela. Muitas mães, a gente vê isso em vários ambientes. Tá bom. E volta para a tela. Então, você demonstra para aquela pessoa que a tela ou aquilo que está sendo passado ali é mais importante do que ela. Quantas vezes você talvez já não viu em restaurantes, em ambientes, em shoppings? Eu, quando trabalhei no shopping, via muito isso. As pessoas não conversam mais. É cada um na sua tela. E quando alguém está ali do teu lado conversando, falando e você olhando para a tela, a impressão que dá é que a tela é mais importante, seja para o marido, para o filho, para o pai, para a mãe, né, para o amigo, para a amiga, seja para quem for. E hoje eu vejo assim que aquilo que tem ocupado a sua mente está formando a sua vida. E hoje Deus está te convidando para algo simples, mas muito necessário. Tirar o excesso para que a paz ela volte, né? Tirar o excesso para que a paz volte, né? Porque Deus ele não tá te pedindo para você fazer mais, mas ele tá pedindo para você diminuir o barulho, para que você consiga ouvir ele novamente, porque como que a gente vai ouvir a Deus? Muitas pessoas até me questionam, Paty, eu não consigo ouvir a Deus, mas a pessoa ela não sai do celular. Mas Deus usa um vídeo às vezes para falar comigo. Sim, usa. Mas se você, né, decorrer ali a tela, né, do feed, vai vir outro vídeo e aí pode ser que fale outra coisa totalmente contrária àquele que você ouviu antes. E Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. Eu creio que Deus usa sim as redes sociais, porque se não fosse por elas, nós não estaríamos aqui, né? Foi através disso que você chegou até mim. Foi através de temas, de posts. Talvez você veio pelo TikTok, pelo Instagram, talvez você veio pelo YouTube, talvez você veio pelo WhatsApp. Eu creio que Deus usa as redes, mas Deus não é um Deus que a gente pode usar e colocar numa caixinha e Deus só vai falar comigo através das redes. Não. Deus, ele quer falar conosco face a face. Face a face. Ele não quer que você se alimente só de um alimento que alguém já mastigou e colocou na sua boca. Ele quer que você vá buscar o alimento. Ele quer que você vá até ele. E hoje, o dia de hoje vai ser um pouco mais lento, chegamos na sexta-feira, você tem todo o final de semana para ouvir novamente, para entrar isso dentro de você. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, esse áudio, esse episódio, esse podcast com o máximo de pessoas que você puder, porque isso também, além de um propósito, é um alerta. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas estão assim? Quantas crianças estão tendo acesso a esses vídeos com muita dopamina que depois não conseguem dormir, que brigam, que são ansiosas quando tiram o tablet ou o celular da mão?
Quantos idosos estão ali porque se sentem sozinhos muitas vezes e ficam dentro de casa porque às vezes tem algum problema de saúde e não podem sair, mas que estão presos nisso. Que antigamente faziam tricô, né? Faziam lá um bordado, pintavam panos de prato, faziam artesanatos, faziam coisas que fazia o cérebro trabalhar. Eu tenho uma tia minha que ela já tem seus 60 e poucos anos, irmã da minha mãe, que ela tem um cérebro, uma memória muito boa. Hoje eu não sei mais se ainda tá assim, mas até o tempo que a gente tinha mais proximidade, porque ela mora na praia, no Rio Grande do Sul, a gente não tem se visto com tanta frequência mais. Mas ela tinha um cérebro muito bom, porque ela treinou a vida inteira o cérebro fazendo palavras cruzadas. Entende? Agora, se você não trabalha o teu cérebro, ele não se desenvolve com nada. Aí você fica viciado, porque a gente vicia sim no celular. Então, a sua tarefa de hoje, né? Talvez você pode procurar fazer uma caminhada ao ar livre, fazer uma academia, ir num lugar de idosos, talvez da sua cidade, procurar uma atividade fora de casa, sabe? Fazer uma terapia também ajuda muito. Eu quero que você saia de dentro desse lugar, né? Vai aprender um instrumento, talvez, né? Algo que você vai trabalhar o cérebro, que você vai estar ali, né? Criando essa rotina. Eu quero que a nossa tarefa de hoje, prática, escolha um momento do seu dia e você vai começar a fazer um pequeno jejum de distração. Ah, mas eu só faço jejum de alimento. Pois é fácil muitas vezes, ou para algumas é muito difícil. Mas eu tenho certeza que o jejum de distração ele vai ser mais difícil do que ficar 24 horas sem comer e sem beber. Eu tenho certeza, você pode até voltar aqui depois e me dizer, 30 minutos que seja, sem celular, sem estímulo, sem barulho, apenas silêncio, apenas presença. E observe o que acontece dentro de você. Você precisa voltar a se ouvir os pensamentos que estão aí dentro. Você precisa voltar a conversar com você mesma. Mas para isso é preciso silêncio. Silêncio. O Senhor ele está te chamando para isso porque Ele não é Deus de confusão. Ele está te pedindo para você diminuir o barulho. Diminuir o barulho. É você dizer, Senhor, organiza minha mente. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu consumo, aquilo que ocupa meus pensamentos, me ensina a escolher melhor, Senhor. É você dizer para Ele, silencia o excesso e começa a criar espaço para a tua voz. Que a minha mente, Jesus, volte a ser um lugar de clareza e não mais de confusão. E não mais de confusão. Vamos orar? Vamos pedir para o Senhor que seja esse lugar de paz, de sossego, né? De paz, de sossego. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, Pai. E nós sabemos que existe um lugar. Jesus. Nós sabemos que existe esse lugar. E esse lugar é em Ti, Jesus. Fale com Deus, minha querida. Diga para Ele aquilo que tem roubado os teus pensamentos. Diga para Ele, Senhor, Tu conheces a minha mente e sabe o quanto ela tem estado cheia, cansada, distraída. Diga para Ele. Jesus, e hoje eu Te peço, Senhor,
Retira de mim o excesso. Silencia, Jesus, o que não vem de ti. Reorganiza dentro de mim, Jesus. Um lugar de paz, um lugar de solitude. Que a minha mente não seja um lugar de confusão, Senhor, mas que seja um espaço onde a tua voz encontra clareza. Oh, aleluia, Jesus, vem, Pai, e nos leva a esse lugar onde não há inconstância, um lugar onde a minha fé é fortalecida, Jesus. Um lugar de paz, que a paz governe, não a confusão, a dopamina, a mente acelerada, Jesus. Me ajuda, Senhor, a controlar, Senhor, a minha mente, Pai. Ah, Senhor, que eu esteja nesse lugar em Ti, Pai. Nesse lugar em Ti, Paizinho, é o que nós te pedimos, Senhor. Que a Tua paz, ela reine, Pai. E que a gente venha estar no Senhor, ó Pai, no Senhor. Aleluias, aleluias. Amém? Eu digo para você, cada dia é um dia aqui deste propósito que é tão edificante, né? E o Senhor, Ele me incomodou com isso, porque isso é uma realidade sua, é uma realidade minha. Às vezes a gente quer aproveitar o tempo, quer consumir um conteúdo enquanto cozinha e já nem sente mais o cheiro dos alimentos, já nem prova mais o sabor dos alimentos, porque a gente está com a mente em outro lugar. Então a gente vai fazendo as coisas no automático. A gente não é capaz de assistir um filme sem pegar o celular. Que isso seja uma realidade de mudança, um confronto para você. E talvez hoje você tenha percebido algo, que não é sobre só o que você vive, mas é sobre aquilo que você tem permitido ocupar a sua mente. E é necessário alinhar isso. Nós estamos caminhando para que quando finalizar o propósito do Casa Organizada, você possa alinhar isso em um processo, em um caminho. E nos próximos dias eu vou te mostrar como continuar esse alinhamento com mais direção, para que você possa estar alinhando a sua vida, a sua alma em Cristo. Amém? Que Deus abençoe você. Nos vemos aqui no nosso próximo encontro, segunda-feira, né? Deixa o seu like, o que você achou do dia de hoje e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus abençoe.